Você já parou para pensar que nem todo som que ouvimos pertence ao nosso mundo? Que certos ruídos podem não vir do vento, nem das árvores, nem de nenhum objeto material? E se um toque de sino que ecoa na madrugada não for produzido por mãos humanas, mas por algo que insiste em não descansar? Ao longo da história, cidades inteiras já relataram fenômenos ligados a sons inexplicáveis. Sinos que tocam sozinhos, coros invisíveis cantando em ruínas de igrejas, ouvidos que escutam uma música que ninguém mais consegue perceber. Há quem diga que esses sons são apenas ilusões, falhas da mente. Mas também existem relatos em que os ecos vêm acompanhados de tragédias, acidentes, mortes repentinas. Coincidência ou aviso? Na década de 80, no interior de Minas Gerais, uma pequena cidade ficou marcada por uma história que ainda hoje assombra quem ousa lembrar. O lugar tinha uma estrada simples, margeada por mato fechado, e uma igreja queimada pelo tempo. O detalhe é que mesmo em ruínas, com a torre destruída e sem nenhum sino visível, moradores juravam ouvir as badaladas todas as vezes que chovia forte. Sempre à meia-noite. O mais perturbador, quem escutava aquele som, cedo ou tarde, dizia carregar o sino dentro de si, no coração, nos ossos, na mente. E foi exatamente o que aconteceu com Raimundo Mendes, um motorista de ônibus que não acreditava em lendas, até se tornar parte delas. Mas antes de seguirmos, o que você faria se em plena madrugada, na estrada deserta, ouvisse o repicar de um sino inexistente? Continuaria dirigindo ou pararia para ouvir melhor? Raimundo Mendes não era um homem de crenças. Tinha 42 anos, trabalhava como motorista de ônibus noturno e passava mais tempo entre estradas do que dentro da própria casa. Casado com Marta, pai de 2 meninas pequenas, ele era conhecido por ser prático, direto e, muitas vezes, debochar das superstições que rondavam a cidade. Enquanto os vizinhos acendiam velas, rezavam e evitavam passar perto da antiga igreja em noites de chuva, Raimundo repetia que aquilo era história para boi dormir. Marta, por outro lado, era religiosa, sensível a detalhes e, de certa forma, sempre com o pressentimento de que algo espreitava além da lógica. Ela insistia: Raimundo, você não entende. Quem viaja de noite traz coisa para dentro de casa. Nem sempre volta sozinho. Ele ria, achando exagero. Mas havia algo na expressão dela que sempre o deixava inquieto, mesmo sem admitir. O ambiente em que viviam era simples, uma casinha nos arredores da cidade, rodeada por quintais cheios de mato, galinhas e vizinhos desconfiados. E era nesse cenário que a lenda do sino fantasma circulava há décadas. Todos sabiam, ninguém passava pela estrada da igreja depois das 11 da noite. As histórias variavam, uns falavam de vultos, outros de crianças correndo entre os túmulos abandonados do cemitério ao lado da capela queimada, mas todos concordavam em um ponto: quando o sino tocava, alguém seria marcado. Raimundo sempre achou aquilo um exagero coletivo, mas havia algo estranho. Mesmo sem acreditar, às vezes ele sentia um frio diferente quando dirigia por aquela estrada,
como se fosse observado, como se a escuridão guardasse olhos que ele não conseguia ver. E aí fica a pergunta: será que o medo nasce da imaginação ou da memória de algo que realmente aconteceu naquele lugar? Era uma noite de junho de 1983. O frio cortava a pele e a estrada parecia um animal vivo, respirando com cada trovão que ecoava no céu. Raimundo dirigia o ônibus quase vazio, apenas 6 passageiros, todos calados, alguns tentando cochilar apesar do balanço e do barulho da chuva. O limpador do para-brisa rangia, como se fosse arranhar o vidro a cada movimento, e a visibilidade era mínima. À meia-noite em ponto, algo aconteceu. No início, Raimundo pensou que fosse apenas o vento arrastando algum ferro velho da antiga capela, mas o som se repetiu. Um sino, grave, lento, ecoando como se o tempo parasse entre uma badalada e outra. Ele sorriu de canto, murmurando: "Olha só, até o vento nessa cidade tem imaginação." Mas os olhares dos passageiros contaram outra história. Uma senhora começou a rezar em voz alta, um rapaz tampou os ouvidos e uma criança choramingou: "Mamãe, não deixe eles entrarem." Entrarem? Raimundo sentiu um arrepio subir pela espinha. O sino soava cada vez mais próximo, mas não havia torre, não havia nada além da carcaça queimada da igreja à beira da estrada. Era impossível. Quando tentou acelerar, algo estranho aconteceu. O ônibus parecia pesado, como se estivesse carregando mais peso do que antes. Ele olhou pelo retrovisor e jurou ter visto por um instante fileiras de rostos encharcados, molhados, observando em silêncio por trás dos bancos. Mas quando virou rápido para checar, só viu os 6 passageiros. O som cessou tão de repente quanto começou. Silêncio total, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Raimundo engoliu seco, mas não parou de dirigir. No fundo, uma dúvida o corroía. Se não havia sino, de onde vinha aquele toque? O barulho da chuva diminuía aos poucos, mas o silêncio dentro do ônibus era insuportável. Ninguém ousava falar, como se abrir a boca pudesse chamar o que quer que fosse que tocara aquele sino inexistente. Raimundo mantinha as mãos firmes no volante, mas seus olhos insistiam em buscar entre os relâmpagos qualquer sinal da velha capela. Foi então que aconteceu. Um clarão iluminou a estrada à frente, e por menos de um segundo, Raimundo viu algo que gelou seu sangue. Um vulto balançava no ar, como se estivesse pendurado por uma corda invisível, bem no ponto onde a torre da igreja existira décadas antes. Não havia torre, não havia estrutura, apenas um corpo oscilando, com movimentos lentos e uma sombra alongada que parecia tocar o chão. Ele piscou forte, achando ser efeito da luz, mas ao passar pela curva, o vulto continuava lá, parado, balançando, exatamente no mesmo ritmo em que o sino havia soado minutos antes. E então veio o detalhe que o fez perder o fôlego. Os pés não tocavam o chão, mas deixavam marcas de lama na estrada, como se pisassem em um solo invisível. Um dos passageiros gritou apontando para fora: "Ele está olhando para cá!" Raimundo girou os olhos rapidamente e, por um instante, teve a certeza de que a cabeça do vulto girara em sua direção, sem mover o corpo. Olhos escuros, fundos, brilhando como carvão molhado. O ônibus quase derrapou quando Raimundo acelerou, tentando se afastar.
O vulto desapareceu tão rápido quanto surgiu, engolido pela escuridão. Mas o silêncio dos passageiros era ainda pior. Ninguém se atreveu a comentar, como se falar fosse dar vida ao que acabaram de presenciar. E a pergunta que não calava: se aquele sino tocava para chamar alguém, quem ou o que era a entidade que respondia ao chamado? Raimundo tentou convencer a si mesmo de que o que viu naquela noite era apenas fruto da exaustão, da chuva, da tensão da estrada. Mas não demorou muito para perceber que algo tinha mudado. 3 dias depois, foi escalado às pressas para substituir um colega e dirigir novamente na mesma rota noturna. O coração apertou, mas ele não podia recusar. Precisava do dinheiro. A noite parecia calma. Céu limpo, lua alta, estrada iluminada por um silêncio quase artificial. Nenhum passageiro comentava, mas todos sabiam que aquele caminho guardava histórias. Raimundo se concentrou, determinado a não dar espaço para a imaginação. Foi quando ouviu risadas, baixas, infantis, vindo de fora do ônibus. Ele olhou pelo retrovisor lateral e, por uma fração de segundo, viu pequenas figuras correndo na beira da estrada, pés nus batendo na lama, braços finos se esticando em direção ao veículo. Ele piscou rápido, tentando afastar a imagem, mas os passageiros começaram a murmurar em pânico. "Motorista, tem criança correndo lá fora!" gritou uma mulher. O sangue de Raimundo gelou. Ele não tinha contado a ninguém o que acontecera na viagem anterior, mas agora todos viam. Quando voltou os olhos para o espelho interno, quase perdeu o controle do volante. Rostos colados nos vidros do ônibus, como se dezenas de crianças encharcadas o observassem em silêncio, deixando marcas de mãos molhadas no vidro. Quando piscou outra vez, os vidros estavam secos. Os passageiros gritavam, alguns rezavam, outros fechavam os olhos. Mas Raimundo sabia que não era ilusão coletiva. Aquilo estava seguindo-o. E uma pergunta martelava em sua mente. Por que aquelas crianças corriam atrás do ônibus como se quisessem entrar? Raimundo voltou daquela viagem com o corpo moído, mas o que mais pesava era o silêncio dentro de si. Não contou nada a Marta. Achava que se não falasse em voz alta, aquilo não teria força para continuar. Mas o mal já tinha atravessado a porta de casa. Na primeira noite após o retorno, a filha mais velha acordou aos prantos, dizendo que ouvia o sino no quintal. Marta levantou assustada, foi até a janela e jurou ver marcas pequenas de pés descalços no barro molhado, como se um grupo de crianças tivessem brincado ali durante a madrugada. Mas ninguém entrou, nenhum portão foi aberto. Dias depois, outra cena perturbadora. Roupas do varal foram arrancadas sem vento algum, espalhadas pelo quintal como se mãos invisíveis as tivessem puxado. Marta, agora pálida, olhava para o marido com os olhos cheios de lágrimas. "Você trouxe isso para dentro da nossa vida, Raimundo. Eu avisei." Ele, nervoso, se defendia. "São coincidências, só isso, coincidências." Mas na semana seguinte, a prova veio com força. Ao cair da noite, as 2 meninas correram para o quarto dos pais, chorando. Entre soluços, a menor disse: "Pai, tem uma criança molhada no nosso quarto. Ele disse que quer brincar comigo." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Raimundo congelou. Marta começou a rezar alto. E o som, vindo de lugar nenhum, ecoou na casa. Uma única badalada grave, metálica, como se o sino tivesse sido tocado dentro das paredes. Naquele instante, Raimundo entendeu. Não era mais sobre a estrada, nem sobre passageiros assustados. Aquilo tinha encontrado um novo lar. E a pergunta inevitável: se os mortos conseguem atravessar estradas, o que os impede de atravessar nossas portas?
Depois daquela noite, a rotina na casa dos Mendes deixou de existir. Marta já não dormia mais. As meninas se encolhiam juntas na mesma cama, enquanto Raimundo tentava manter uma falsa normalidade, saindo cedo para o trabalho e voltando exausto, mas sempre com medo de atravessar a porta. Os sinais ficaram cada vez mais evidentes. Copos caíam da prateleira sozinhos, portas batiam com força mesmo sem vento. Mas o que mais perturbava eram os sons de passos leves pelo corredor. Sempre pequenos, sempre molhados, deixando marcas de barro que evaporavam em poucos minutos. Numa manhã chuvosa, o pior aconteceu. Marta estava na cozinha preparando café quando sentiu um empurrão violento nas costas. Caiu contra a mesa e desmaiou, batendo a cabeça. Raimundo a encontrou minutos depois, ainda no chão, o rosto pálido e o olhar perdido. Ao acordar, Marta murmurou entre soluços: "Ele estava atrás de mim, uma criança molhada, rindo." Raimundo, agora tomado pelo pânico, começou a perceber detalhes que antes negava. A comida desaparecendo da panela, como se alguém tivesse comido às escondidos. Brinquedos das filhas mudando de lugar sozinhos. E o mais assustador, em algumas madrugadas, o choro de crianças ecoava dentro das paredes, como se viesse de um porão inexistente. Os vizinhos também começaram a cochichar. Alguns diziam ouvir o sino vindo da casa dos Mendes, sempre em noites de tempestade. Outros juravam ver vultos infantis correndo pelo quintal, desaparecendo no escuro. Marta implorava para deixar tudo para trás, fugir dali. Mas Raimundo se agarrava ao único pensamento que ainda o mantinha firme. Se eu abrir mão da minha casa, ele vence. Mas como se luta contra o que não é deste mundo? O medo havia quebrado Raimundo. Ele, que nunca acreditava em nada além do que podia tocar, agora estava diante de algo que desafiava todas as certezas. Depois do empurrão em Marta e das marcas de pés pelo quintal, ele tomou uma decisão que parecia insana. Se não podia expulsar aquilo, iria aceitar sua presença. Numa noite de chuva, ele colocou mais um prato na mesa. Marta o olhou com incredulidade, mas Raimundo apenas murmurou: "Se é uma criança, talvez só queira ser tratada como tal." No prato, ele serviu um pedaço de pão e um pouco de leite. Ninguém tocou na comida, mas pela manhã o prato estava vazio, e nada de barulho ou quedas de objetos haviam ocorrido naquela noite. Nos dias seguintes, o ritual se repetiu. Um prato a mais no jantar, uma cama arrumada em um canto do quarto que ninguém usava. E, estranhamente, o ambiente da casa mudou. O silêncio das paredes substituiu os choros, os passos diminuíram. Era como se a presença tivesse aceitado o acordo. As meninas passaram a dizer que o amiguinho molhado agora só ficava sentado no canto, observando, sem mais tentar tocá-las. Marta, aterrorizada, não suportava ver Raimundo agir como se fosse normal conviver com aquilo. Mas ele insistia: "É melhor ter um hóspede calado do que um inimigo invisível." E assim, por meses, a família viveu dividindo a rotina com alguém que não respirava, não crescia.